Olá, boa tarde a todos, bem-vindos a um ano de Remute, no Remute volume 48. Kiesa, um ano de Remute. Caramba, eu tô vendo aqui que tá virando o calendário. Ainda falta três, quatro programas aí pra gente completar 52, mas já faz um ano aí que a gente entrou ao ar. Entrou no ar ou ao ar? Entrou no ar. Eu acho que no ar, né? Sorte que a gente não caiu, né? A gente não sabe voar, mas tudo bem. Aí, Miguel já dando um salve aí, Miguel lá do Rio. Boas, Miguelito. Torcendo por você sempre. Júlio Grande tá aí, Do grande. DJ, DJ já apareceu por aí também. Rafael Miguel, Oliveira, lá de Brasília. Salve, Rafael. Boa tarde aí, meu velho. Boris, olha só. E aí, como é que tá, Boris? Quase tomamos um café junto hoje. Fui numa reunião essa semana do lado de onde o Boris trabalha, só que esse dia não tava lá. É uma pena. Em São Paulo é tudo tão longe, tudo distante, quando a gente fica do lado assim de alguém onde trabalha, né, é uma coincidência, né? Boris foi muito citado aí nos últimos remutes aí. Marcelo falou dos computadores, os compactos ali, os lançamentos. Pois é, verdade, né? O Os game, o, 35. o game que eu não tive maturidade para segurar para conter a minha felicidade, né? Aquele game do Alta dinossauro que resolução, né? parecia uma lagartixa brava, cara. Aquela era alta resolução, né? Fazer o quê? Jesus. Cada pixel do tamanho de uma azeitona. Galera experiente, né, velho? Experiente, né? O Júlio também comentou que ele trabalhou na assistência técnica aí do CP200, né? CP300. Então, conhece bem a família. Sensacional. Bom, antes da gente começar, os recadinhos de sempre. Quem não é inscrito no canal, Boa. por favor, se inscreva. Tem que ajudar a gente aí. Um ano a gente cresceu bastante aí de inscritos, mas se inscreve lá. Se não deu like nesse vídeo, já dá o like também. E fica ligado nos cortes. A gente sabe que nem todo mundo consegue acompanhar por uma hora e meia. Mas durante a semana a gente vai liberando cortes de cada assunto que a gente coloca aqui, coisa de 5, 10 minutos aí. Dependendo do corte, é um corte de 20 minutos, né? Que nem dos últimos, a gente teve umas histórias gigantes aí, porque o assunto é extenso, mas é bem direcionado, né? Beleza. Bom, e se quiser já começar, Kesa, vai lá nas suas efemérides aí. Então vamos lá. Antes de mais nada, né? Vale a pena ressaltar uma coisa que é muito interessante, né? Essa semana, não sei se você viu aí, dia 22 de março, celebra-se o Dia da Água, você deve ter visto aí nos jornais, as mídias, apareceu bastante o Dia da Água. No começo do mês, aí, o dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres também, são dias que ganham bastante repercussão. E você vê que interessante, essa semana, o que rolou de fóruns, principalmente no próprio dia 22 ali, para falar de resíduo na água, para falar da escassez, para falar da distribuição, da potabilidade, de um monte de assuntos aí decorrentes aí desse assunto aí das nascentes de água e a distribuição de água, né? Você tem acesso a dados estatísticos, quantas pessoas no mundo não recebem água potável, quantas pessoas não têm acesso a esgoto, blá, blá, blá. Então, são dias muito importantes aí para ressaltar a relevância aí de assuntos pertinentes aí ao dia que se comemora, né? Então, é bacana os canais aí realmente divulgarem também esses dias propriamente ditos aí, que se celebra alguma coisa, porque é a partir dessa distribuição de informação aí que o pessoal passa a ter mais contato com a relevância do assunto, né? Então, baseado nisso daí, hoje é o Dia Mundial de Combate à Tuberculose. Então, dia 24/3, a tuberculose, essa doença que é uma infecto-contagiosa, ela afeta principalmente os pulmões, mas ela também pode afetar órgãos como os ossos, rins e meninges, né?
E segundo a Organização Mundial da Saúde, 1/3 da população mundial ela está infectada com Mycobacterium tuberculosis, que é o bacilo de Koch, né? Com risco de desenvolver a doença. Então, há cerca de 8,8 milhões de doentes e 1,1 milhões de mortes por ano, todo mundo, em decorrência do agravamento da doença da tuberculose, né? Bastante, 1 milhão de pessoas por ano morrendo de tuberculose, né? Pois é, e a gente ainda tem um número que joga muito contra o Brasil, né? Que a gente ocupa o 17º lugar entre 22 países responsáveis por 82% dos casos de tuberculose no mundo, né? Então, o Brasil ele produz muitos casos de tuberculose, não é o país onde mais se morre de tuberculose, né? Porque embora é uma doença que também é passível de ser prevenida, ela também mais a pessoa já está mais acostumado, já está mais familiarizado, então também é uma doença que é possível de ser tratada e até mesmo curada, né? Mas ainda mata cerca de 4.700 pessoas todos os anos aqui no Brasil. Quantas? Não ouvi direito. 4.700 casos que as pessoas vêm a óbito, né? Então, você vê que muita gente que acaba sendo infectada não chega a óbito, né? Nossa, então a gente é o 17º em mortes. De 22. De 22, e morre 4 mil e alguma coisa, e o total é de 1 milhão. Quer dizer que os primeiros lugares deve ser uma coisa assim assombrosa, né? Assombrosa, né? Pois é. O Brasil, como eu falei, ele tem 82% dos casos acontecem aqui no Brasil, né? São registrados, pelo menos, aqui no Brasil. Mas você vê que o número é realmente muito ruim, muito desfavorável aí para a nossa saúde pública, né? E na foto a gente tem aí exatamente Heinrich Hermann Robert Koch, que é o médico patologista, bacteriologista alemão, que ele nascido exatamente em 24/3 na verdade, ele divulgou a descoberta do bacilo de Koch em 24/3 de 1882. Então, por isso também que hoje ficou conhecido o Dia da Tuberculose, né? Ficou essa comemoração a ele ter publicado aí a descoberta desta bactéria, né? Desse bacilo. Tem a foto dele aí. Sim. Perfeito. Então, data importante aí. É isso aí. E a gente tem um outro dia bacana de se comemorar hoje também, que é o Dia da União dos Povos Sul-Americanos. É isso daí. Olha só que interessante. Fala ali Dia da União dos Povos Sul-Americanos, né? Apesar do dia 24/3 ele ser o Dia da União dos povos sul-americanos, há quem defenda que esse dia seja dedicado ao Dia da União dos Povos Latino-Americanos, englobando 21 países, não só dos sul-americanos, mas dos latino-americanos, né? Que aí pegaria 12 países da América do Sul, mais América Central e Caribe, 9 países lá. Então, a discussão em volta dessa união dos povos latino-americanos, no contexto geral, ela tem por desafio superar as diferenças e dificuldades impostas por economias neoliberais e gestões historicamente corruptas. Então, é um fórum para a gente discutir exatamente isso daí. E a gente tem, no dia 15 de maio, o Dia Internacional da Latinidade, que aí envolve não só os países da América do Sul e Caribe, mas também os países latinos ali da Europa e até da África. E aí fica aquela questão, né? A gente nunca se sente muito parte da América Latina, né? A gente tem um idioma diferente dos demais, né? A colonização veio por outro país. Então, quando a gente fala em União dos Povos Sul-Americanos, Dia da Latinidade, o brasileiro fica meio perdido, né? Pois é, então... Dia de mudança, né? Você vê que essa é uma das barreiras aí que o dia visa eliminar, né? Exatamente
não dá para hoje dizer assim a dificuldade de comunicação, mas o estranhamento realmente de você ter um único país que fala uma outra língua de todos os países que consideram latino-americano, né? Você vai ter países ali, por exemplo, no Caribe, que falam francês, que falam inglês, e aí não faria parte... francês. Exatamente, aí não fariam parte da América Latina, né? E aí é o único país, mas é o único país do tamanho que é, em termos de população e em termos de área também. Então, se somar todos os outros países, acho que não dá o tamanho do Brasil, né? Ou fica muito próximo, né? Então fica esse negócio estranho. Tá, e tem mais uma comemoração aí de um deus nórdico, é isso? Pois é, cara. Também hoje pro pessoal aí que é chegado aí na franquia do Thor, né, cara, tem o dia de Heimdall, da mitologia nórdica. Ele é o vigia de todos os deuses, é ele que guarda, né? Ele mora na entrada de Asgard, né, que é o reino dos deuses, né? E ele é o deus que tudo vê e tudo ouve. Ele é chamado de o deus brilhante com a pele mais branca de todos os deuses, né? Ele obedece às ordens de Odin, né? E ele é o guardião da Bifrost, né? Que já você vai ver em várias literaturas nórdicas ali, você vai ver esse nome variando, né? Mas o nome que ficou mais conhecido e que vai ali no filme ali do Thor, né? É essa Bifrost, que é uma ponte de arco-íris em chama que ela se estende entre Midgard, que é a Terra, e Asgard, que é o reino dos deuses, né? E esse cara aí, o Heimdall, ele dorme menos que um pássaro, ele pode ver 100 léguas adiante. Então, 100 léguas adiante, você tem, cada légua é 4,83 quilômetros. Então, 100 léguas, ele consegue ver quase 500 quilômetros adiante. Pode ouvir a grama crescendo nos prados e a lã crescendo nas ovelhas. Nossa, isso é poderoso. O cara era um misto de super-homem com ciborgue. Né? Pois é. Qual é o superpoder do cara? Né? O cara é o cara, né? E, além disso, ele toca uma espécie de um berrante feito com um chifre de um animal, que ele chama Jalahorn, né? E ele pode ser ouvido no céu, na terra e no submundo, né? E ele só toca o Jalahorn para chamar os deuses para combate com seus inimigos quando se aproxima do Ragnarok, que é o fim do mundo dos deuses e dos homens. Então, no fim do mundo, o Heimdall ele ainda vai lutar contra o Loki, que está aí na foto, né? O Heimdall, que na franquia ele faz esse papel aí, né? Com esse guerreiro de ébano aí, bem contradizendo a mitologia nórdica, que fala que ele é o cara que tem a pele mais branca, botaram um ator negro para fazer o papel do Heimdall, e no final do mundo, lá no Ragnarok, né, o Heimdall ele vai lutar com o Loki até eles se matarem. Nossa. Para ver quem que entra pelos portões de Valhalla. Não é? É exatamente isso aí. É exatamente isso, para o reino de Asgard. É a história de heavy metal, né? De metal melódico. Não é legal? Isso aí dá uma ótima letra do Iron Maiden, né, cara? O Maiden, Manowar e afins, né? Sensacional. Bom. Então tá aí. Mais uma da mitologia nórdica. Já falamos umas 2, 3 vezes esse mês já, né? Pois é. Bom, deixa eu fazer uma historinha aqui também. Agora vamos mudar um pouquinho o foco. Vamos falar um pouquinho agora de lançamento de disco. Mas não lançamento de agora, lançamento que já foi, né? Comemoração de lançamento. E a gente tendo uma sequência fortuita aí, porque o Chiesa falou há 2 semanas atrás do Animals, e depois eu falei do Dark Side of the Moon, e agora é aniversário do Final Cut. Do Final Cut, o último disco lá do Pink Floyd com o Roger Waters, né?
E depois teve um bafafá danado, porque o Roger Waters saiu da banda logo em seguida, né, 2 anos depois, porque o The Final Cut é o 12º álbum de estúdio, foi lançado 21 de março de 1983, há exatamente 40 anos, só que foi o último realmente com o Roger Waters, porque logo depois ele saiu, e também não teve a presença do Rick Wright, o tecladista, que tinha sido demitido durante as gravações do álbum anterior, The Wall. Né? Então o álbum ficou meio capenga aí do Wright, logo depois saiu o Waters, saiu em carreira solo, né? Mas basicamente esse disco tinha sido planejado, na verdade, como trilha sonora também do The Wall. Né? Só que aí foram músicas que foram deixadas de lado do The Wall e acabou virando o The Final Cut. Inclusive ele foi meio que reescrito depois que saiu a Guerra das Malvinas, ou Falklands, depende de onde você está vendo, né? Da perspectiva dos argentinos ou dos ingleses. E aí o Waters acabou aproveitando esse ensejo da guerra e reescreveu esse álbum como um álbum conceitual, anti-guerra, né? Explorando esse assunto e dedicando ao pai dele, Eric Waters, que havia morrido na Segunda Guerra Mundial, quando Roger Waters tinha só 5 meses de idade, né? Mas esse disco é quase que um solo do Roger Waters, porque ele foi vocalista em todas as músicas, menos uma, e ele que escreveu todas as músicas desse disco, né? A crítica não recebeu tão bem esse disco na época, mesmo chegando no número 1 no Reino Unido, mas ele foi o álbum de estúdio menos vendido desde o 6º álbum, Meddle, de 71. Né? Então tá aí o The Final Cut. Chegou aí mais alguém. Ale Nasrallah, salve. Salve, Ale. Pois é. Esse daí foi um disco final mesmo, né, cara? Final ali da parceria. Profético, né? O último, né? Pois é. E ainda com as músicas do próprio Roger Waters, né, cara? É um pedala aí na história, né, cara? Depois o Rick Wright, ele voltou pro Pink Floyd, né? O problema maior acho que estava com o Roger Waters mesmo, né, cara? Eu acho que sim. Depois ele entrou de novo junto com o Gilmour ali e gravaram mais alguma coisinha, né? Pois é. Mas é engraçado, né? Porque você vê que existem períodos na história, assim, que são propícios para você fazer esses lançamentos, né, cara? Você tem datas de evento, como o Oscar, como o Emmy, né? O Grammy, você tem uma série de premiações, eventos durante o ano que acabam fazendo com que se concentre ali como se fossem janelas vai falando aí. Para fazer os de cinema, de disco, né? E essa semana aí a gente tem mais lançamentos, né? Um monte de outras bandas aí lançaram seus LPs aí nessa data aí de final de março, tudo, que é uma data muito propícia aí. Você passa as festas do começo do ano e você já tem do final do ano, né? E você tem ali um período de muito frio no hemisfério norte, e é o momento assim que chega a primavera, né? Então é um momento que eles estão abrindo, inclusive, outros canais de comunicação, estão começando a fazer eventos, turnês. Então é um começo de temporada aí para o hemisfério norte. Então coincide aí o lançamento de muita gente. E eu trouxe aí também, por coincidência, Marcelo, nem sabia que o Marcelo ia falar do lançamento do Final Cut, mas eu trouxe 4 outros lançamentos aí que estão no mesmo período da semana, mas em datas bastante diferentes, um em cada década aqui. Na década de 50... Já vou jogar você consegue jogar os 4? Só deixa eu comentar um negócio que eu acabei de lembrar, que o The Final Cut também é um dos últimos LPs que eu tenho. Tá aqui, ó. Olá. Aqui é meu exemplar de The Final Cut. Eu só tem 2 ou 3 LPs que sobraram aqui. Eu acabei desfazendo de tudo depois, mas tá aqui o The Final Cut. Tá aqui na reminiscente da minha coleção. E ele foi lançado em que ano que você falou, Marcelo? 1983. 83, né? Pô, eu me lembro do lançamento desse disco, passava na TV aquele clipe. Tinha um clipe, foi feito um videozinho também, usando até o mesmo ator que fez o professor lá no The Wall,
né? É o Learn to Fly? Não, acho que Não é o não. clipe do É um Learn vídeo to do The Fly, né? Final Cut mesmo, com Aham. as músicas do The Final Cut, com 3 ou 4 músicas do Final Cut. Deixa Bom eu demais. colocar. Tá aqui os Ó, e eu discos. botei um lançamento de cada década. Da década de 50 ali, a gente já falou, inclusive, dessa icônica capa aí do Uhum. disco do Elvis Presley, né? Que é uma foto que foi tirada pelo William Red Robertson no dia 31 de julho de 55, num show que o Elvis fez em Tampa, na Flórida. Né? O The Clash chegou a usar esse mesmo estilo de capa lá no lançamento do London Calling. Ele usou esse mesmo estilo de capa com a foto em preto e branco, né? Só que aí é com o baixista quebrando o contrabaixo. Na década seguinte, aí, década de 60, a gente tem o lançamento do Please Please Me, dos Beatles, que está ali em cima, e do lado, bem pequenininho ali, ficou a foto do Sex Pistols. Eles reproduziram a foto icônica da capa ali do Please Please Me, primeiro disco dos Beatles, lançado em 23 de março de... 22 de março de 63, né? E eles reproduzem essa mesma foto. Aí, já na década de 70, no dia 19 de março de 71, o Jethro Tull lançou também nada menos do que o Aqualung, que é o mais aclamado disco do Jethro Tull, né? E o maior sucesso do disco foi a própria faixa homônima, que é o Aqualung, né? É um disco aí listado em qualquer antologia do rock, você vai ver esse disco listado aí entre os 100 melhores discos de rock de todos os tempos. E na década de 80, não podia também deixar passar o mais que especial disco The Number of the Beast, do Iron Maiden, que marcou exatamente a estreia do vocalista Bruce Dickinson, que entrou no lugar do Paul Dayano, e também foi o último disco que o baterista Cliff Burr gravou. Né? Esse disco ele gerou bastante discussão devido às letras e à capa do disco, que faz a banda parecer que fazia algum tipo de culto ao satanismo, não sei o quê, mas de qualquer forma a publicidade em cima dessa lenda, desse mito aí, ajudou com que eles vendessem mais discos ainda e disparassem nas vendas de disco. Né? O The Number of the Beast trouxe 2 singles, que era a faixa título, né? The Number of the Beast, e Run to the Hills. Aquela velha máxima, né? Falem bem ou falem mal, mas falem de mim, né? Causou polêmica, ajudou. Né? Não é? Pelo menos fez o comercialzinho. Muito bem. Como falava então, o Samuel Klein. Né? É. Um em cada década, e você trouxe também década de 80, né? Ali, na mesma época, o Pink Floyd lançando um som super viajante, e o Iron Maiden mandando ver no heavy metal, né? Quebrando tudo, né? Podia continuar no tema música, agora falando de uma brasileira, que na verdade é portuguesa, né? O que você acha? Trazer uma efeméride aqui? Então depois vamos lá. Eu faço a minha história, porque hoje eu tenho uma história só grande, né? Então aí vou deixar o Kesa falar bastante hoje. Vai cansar de falar. Então tá. Então vamos falar da pequena notável aí, Carmen Miranda, uma luso-brasileira, né? Adotou o Brasil. Ela, no dia 24 de março de 1941, ou seja, há 82 anos atrás, a Carmen Miranda deixava suas marcas na Calçada da Fama, na Hollywood Boulevard, em frente exatamente ao Grauman's Chinese Theater. Eu separei um vídeo aí que a gente vai passar daqui a pouco, que mostra exatamente o momento que foi tirada essa foto aí, que é a Carmen Miranda deixando ali a mensagem dela no cimento fresco, e ela faz a gravação das mãos e dos sapatos também. Ela crava ali, você vai ver bem à direita embaixo, naquela foto que mostra ali o cimento, né? Você vê
à esquerda embaixo as duas mãozinhas e à direita você vê dois pezinhos bem pequenininhos. Dá para ver ali, Marcelo? Uhum, sim, sim. Tem dois pezinhos ali do lado da data que está March 24, 1941. E olha só que interessante. Ali está escrito To Sid, Viva in the South American Way, né? Ela fazendo uma referência ao Sid Grauman, que ele é um empresário nascido em Indiana em 1879, bem como seu pai David, eles eram empresários do setor de entretenimento. Eles abriram diversas casas de espetáculos, cinemas, teatros, e eles tinham uma metodologia de trazer shows com qualidade, e eles tinham preços bastante acessíveis. Então, eles abriram várias casas no noroeste dos Estados Unidos e essa filosofia de entretenimento, show business, essas coisas assim, eclodiu assim muito em função do trabalho que eles faziam, né? Em 1921, o pai dele morreu, né? O pai do Sid morreu. E ele, trabalhando por conta própria, ele começou a construir em 1926 o Teatro Chinês, que é exatamente na frente aonde a Carmen Miranda colocou as mãos dela ali na Calçada da Fama. O Teatro Chinês ele inaugurou em 18 de maio de 27. A gente está falando aí da Carmen Miranda em 41, né? 12, 13 anos depois, né? E esse teatro chinês ele ficou muito famoso por ter começado essa tradição de estampar as pegadas e as assinaturas dos artistas. Sabia dessa? Que veio da frente... dali que começou essa tradição. Existem duas versões. Uma que, quando eles estavam fazendo a construção do teatro chinês, a atriz Mary Pickford pisou no cimento fresco enquanto ela admirava o edifício, e a outra diz que a atriz Norma Talmadge, não sei como é que fala, Norma Talmadge, ela pisou sem querer no cimento, e aí o fato é que o Sid Grauman ele decidiu que essa era uma ótima maneira de ter um registro permanente das estrelas e começou a convidar personalidades do cinema selecionadas, né, para colocar as mãos e as pegadas no concreto. Esse daí é um dos monumentos mais conhecidos aí e visitados do sul da Califórnia, é o Teatro Chinês, construído e inaugurado no dia 18 de maio de 27. E está ali. E aí a homenagem que a Carmen Miranda faz para o Sid, né? Coloca ali, ao Sid, viva, né? Em South American Way, né? Do jeito sul-americano. Que é a música dela também, uma música que fez bastante sucesso. Olha o canto do pregoeiro, em South American Way. Muito bom. Né? É isso aí. E tem um videozinho aí de uns 20 segundos dela botando as mãozinhas ali. Ela é uma graça de pessoa, né? Lindíssima e uma fofura. Vamos ver então, Carmen Miranda. Vamos lá. Primeira mão, hein? Primeira mão de cimento. Ela é uma fofa, né, cara? Eu acho ela um barato, cara. Eu sou fãzão da Carmen Miranda. E você vê... da menina. Pequenininho, né? Nossa. Que ela era meio baixinha, né? Então ela tinha que dar uma compensada do tamanho do salto, né? Fazer o quê? Sim, né? Ui, caramba. É isso aí. Quer aproveitar e falar do Queen no Morumbi? Daí já emendo o meu? Aí, 42 anos aí atrás, o Queen se apresentava no Morumbi, também a foto histórica aí. Os dois shows, né? Fizeram 2 shows aqui no Brasil, foram no dia 20 e 21 de março de 81.
Cada noite no Morumbi levou por volta de 100 mil espectadores, então nas 2 noites eles estavam com 200 mil espectadores, e eles se apresentaram também nessa turnê pela América do Sul em Buenos Aires. Engraçado, né, cara? Na época, havia uma negociação para fazer show no Maracanã e show em Belo Horizonte também, mas olha só que maluco, né, cara? O pessoal do Maracanã tinha feito recentemente o Maracanã para receber o Papa e fez um show do Frank Sinatra também no Maracanã, que foi um pouco antes disso. E aí eles falaram que o Maracanã ele só abria para eventos esportivos, religiosos e de cultura. Aí o Queen não entrava nesse quesito. O Frank Sinatra, sim. O Queen, não. Mas e aí? E aí ficou sem show no Maracanã e ficou sem show em Belo Horizonte também, que os caras estavam fazendo algum tipo de negociação e tudo, mas desistiram no meio do caminho. A empresa que estava fazendo a negociação para levar eles para lá desistiu e ficou por isso mesmo. Perderam. Perderam. É muito maluco, cara. Tem uns historiadores aí que narram, inclusive essa passagem narram a carreira do Queen de uma forma geral, né? Mas essa passagem do Brasil é uma passagem muito, muito dura, assim, porque você, apesar da banda ter feito muito sucesso aqui, e isso foi um passo muito importante para o Queen virar o que a banda virou, né? De ter muitos fãs, inclusive na América Latina, essa vinda percussionou essa ascensão do grupo, né? Mas a história que os caras narram assim é deles sempre ligados com para tocar no lugar, para liberar equipamento, para fazer as coisas, tudo tinha que pagar suborno, tudo tinha muita corrupção, equipamento sumia e blá blá blá. Então os caras que narram essas passagens, não só pelo Brasil, mas pela Argentina também, narram com bastante uma mão muito pesada aí para falar exatamente dessa situação que a gente sabe que não é pouco comum, né, cara, de jabá, né, que é o termo que o pessoal fala, ter que pagar o jabá, né? Aí, Marcelão também é outro que sofre aí tendo que pagar jabá para tocar nos lugares. Bom, dá boa tarde o pessoal que chegou depois aí, que acabei não falando, Ari, Arada, Zion, não sei quem é Zion ou Zion, e Marcelão. Muito bom. Beleza. Manda lá, Marcelo. Vamos emendar meu assunto, que é o único que eu tenho, né? Então tem que preparar aqui, pegar a fotinha. Vou falar de um pessoal que talvez muita gente um pouco mais nova não vá conhecer. Eu vou colocar na tela primeiro. Quem será? Bom, nessa semana nós relembramos a morte do equilibrista germano-americano Karl Wallenda, que é esse da foto à esquerda, que também está à direita, é o mais sênior aí da foto, né? Uhum. Ele faleceu no dia 22 de março de 1973, quase que exatamente há 50 anos. Quem ele foi? Ele foi fundador de um grupo chamado The Flying Wallendas, ou seja, os Wallendas voadores. Era um grupo familiar que fazia shows de equilibrismo na corda bamba. Não só na corda bamba, também bicicleta e outras coisas afins de equilíbrio, né? E o que marcava muito esse grupo é que eles não usavam proteção nenhuma embaixo, aquela rede de proteção lá, eles não usavam. Então esse que era o chance dessa família, né? E ele, pessoalmente, o Karl Wallenda, ele começou a fazer suas performances de equilíbrio quando tinha 6 anos de idade, ainda na Alemanha, né? Então ele... E, na verdade, a família já era de acrobata há muito tempo, né? Então a família vem desde o final do século XVIII, na antiga Boêmia, fazendo os espetáculos pelo Império Austro-Húngaro, como se apresentando com uma trupe circense. Então tá uma foto, não é de 1780 a foto, que nem tinha fotografia ainda, né? Mas é de algum momento aí no século XIX, 1800 e bolinha, dos ancestrais do Karl Wallenda. Então ele já era uma família
de circo já de gerações e gerações, e o Carl, ele começou aos 6 anos, como eu falei, e migrou para os Estados Unidos e continuou fazendo as apresentações com a família, com os filhos, com a esposa, etc., né? E o grupo ficou famoso com apresentações, né, muito perigosas, né, dentre elas uma que foi criada, eu acho que para o próprio Carl Valenda, que era uma apresentação de uma pirâmide humana. E ciclismo, tudo, né, tanto o ciclismo quanto a pirâmide humana, era dentro, em cima da corda bamba, né? E eles fizeram uma turnê pelos Estados Unidos em 1928, né? Antes eles faziam muito sucesso na Europa, né? E aí fizeram um turnê pelos Estados Unidos em 1928, e aí começaram a parceria com o circo Ringling Brothers and Barnum, em Barley, né? É um nome gigante aqui. Ringling Brothers and Barnum and Bailey Circus, que era um circo gigantesco que havia nos Estados Unidos, né? Eu não sei se ainda existe, eu acho que não existe mais, né? E aí eles começaram a se apresentar junto do Ringling Brothers. Tem até uma foto da época, de abril de 1941, quando eles se apresentaram no Madison Square Garden, em Nova York, né? Então eles fizeram muitas apresentações pelos Estados Unidos e pelo mundo, né? Mas só que a família tem uma história também de algumas tragédias aí que circundam pela família. Por exemplo, em 1944, né, nesse mesmo ano, quando eles estavam se iniciando numa apresentação num circo em alguma cidade lá dos Estados Unidos, que eu acabei não anotando aqui, tinha 6 a 8 mil espectadores e começou um incêndio no circo, acabou pegando fogo na lona, porque era um circo de lona mesmo, né, gigante, né, 6 a 8 mil pessoas lá dentro, colapsou essa lona pegando fogo, 168 pessoas morreram, então é uma tragédia, tem até um memorial na cidade ali para lembrar o pessoal. 168 pessoas morreram, mas a família Valenda conseguiu escapar ilesa, eles conseguiram se deitar ali, se rastejar e acabariam saindo ilesos, né? E depois disso eles começaram, se desvencilharam aí do Ringling Brothers e começaram a se apresentar como uma trupe independente, né? Eles começaram a se apresentar por conta própria. Em 1947 eles desenvolveram um novo número, que era uma pirâmide humana com 7 pessoas. Era uma coisa inédita. Se apresentavam, claro, sem rede de proteção embaixo. Então foi um sucesso no mundo inteiro essa apresentação. Só que em janeiro de 1962, quando eles estavam em Detroit, eles estavam se apresentando no Shrine Circus, quando um dos membros perdeu o equilíbrio e todo mundo caiu. Metade da família morreu nessa, né? Puta. Carl, né, o filho do Carl, né, o Carl Valenda que a gente está falando dele, o filho dele ficou paralisado da cintura para baixo e o próprio Carl feriu a bacia, né? Então nós temos uma foto aqui dessa apresentação momentos antes do acidente. Então aí é 30 de janeiro de 62, no State Fair Coliseum, em Detroit, um pouquinho antes do acidente. Essa era a pirâmide, eram 4 pessoas na corda bamba. Essas 4 pessoas levavam uma barra que se equilibrava 2 com outra barra com uma das moças, né, da família sentada ali em cima. Aí um dos caras daí de baixo se desequilibrou e aconteceu a tragédia. Metade morreu, né? Só que eles decidiram que o medo não os paralisaria. Então, no ano seguinte, eles tiveram coragem e começaram a fazer de novo esse número, né? E essa história é retratada num filme de 78 chamado The Great Valendas, Os Incríveis Valendas. Deixa eu colocar o cartaz do filme aqui, estrelando Lloyd Bridges no papel do Carl Valenda. Incrível que eu vi esse filme quando eu era criança, vi na televisão, estava pesquisando aqui para essa história e eu lembrei que eu vi esse filme quando eu era criança e conta exatamente a história da vida deles e conta essa queda e conta depois a volta por cima. Inclusive o próprio Carl Valenda fez toda a consultoria para o filme para mostrar, né, dizer como é que era e para ficar o mais fiel possível ao que aconteceu de verdade, né? Então foi um filme feito para a televisão, né, na época. E outra coisa legal, aqui no link da descrição da nossa live, depois do corte, tem o link do YouTube com o vídeo inteiro, com o filme inteirinho, está lá no YouTube, acho que não tem mais copyright, com legendas em português. Então, quem tiver curiosidade de assistir esse filme, está aí no YouTube de graça. Clica ali no link e vai assistir lá,
Bom, então o filme retrata esse acidente e o retorno do pessoal aí fazendo as acrobacias, né? O Lloyd Bridges, ele é pai do Jeff Bridges, né, cara? A família Bridges, né? Tem alguns que são atores, eu não sei nem qual a relação entre eles aí, mas tem o Jeff Bridges e tem outros também, né? E esse, curiosidade, que tem o Lloyd Bridges... o Bill Bridges. São uns 3 ou 4, né? Irmãos. E esse cara, o Lloyd Bridges, ele fez o piloto lá do Aperte uns Pintos, o piloto sumiu também, né? Locademia de Polícia, é o próprio, né? Já morreu faz tempinho também, acho que foi na década de 90, né? Morreu no dia 10 de março. Olha só, em 98. Época, mais ou menos, 98. E para o filme, os netos do Carvalenda que fizeram a pirâmide de verdade, foi filmado, né, para ser documentado no filme, né? E o Lloyd Bridges faz o papel do próprio Carvalenda, né? Mas o Carl, né, quebrou a bacia, né, na época, como eu falei, né, nesse desastre, só que ele não parou. Ele continuou a se apresentar na corda bamba, mesmo depois do acidente, continuando fazendo travessias entre prédios, estádios, né? Por exemplo, em 18 de julho de 1970, já aos 65 anos, ele caminhou pela corda bamba, cruzando a garganta de um rio chamado Tallulah, lá na Geórgia. Em 74, aos 69 anos, ele quebrou o recorde mundial ao caminhar pela corda bamba por 550 metros em Kings Island. É um recorde que permaneceu até 2008, 34 anos para quebrar esse recorde. E quem quebrou o recorde? O bisneto dele, Nick Wallenda, que completou 610 metros nesse mesmo lugar. Em 22 de março de 1978, o Carl Wallenda, mais 4 anos, né, 73 anos eu acho, né, isso. Com 73 anos ele se apresentou em San Juan, Porto Rico, cruzando em um cabo de 220 metros entre 2 hotéis bem altos, 2 torres, né, a 30 metros de altura, como sempre, sem né, nada de proteção embaixo. Só que dessa vez deu ruim. Tinha vários ventos fortes naquele dia, disseram depois que algumas das cordas não estavam muito bem fixadas e ele acabou se desequilibrando. Ele conseguiu segurar na corda, mas não por muito tempo, caiu sobre um carro, foi levado ao hospital, mas não resistiu e morreu aos 73 anos, fazendo aquilo que ele sempre gostou de fazer na vida, né? Então, foi-se Carl Wallenda justamente nessa data aí, 22 de março de 78. Mas a história da família não acaba aí, porque a família continua até hoje se apresentando, né? Então tem outros membros da família que são notáveis. Por exemplo, tem uma, vamos dizer, agregada, né? A Elizabeth Pinty, não sei se é assim que se pronuncia, também foi apelidada de Angel Wallenda, porque ela se casou com Steven Wallenda, que é sobrinho do Carl, né? E ela gostou, né? Ela conheceu o Steven Wallenda e numa apresentação, né, de corda bamba, gostou, testou, se deu muito bem e ela começou a carreira no grupo, né, começou a treinar também. Só que assim que começou a treinar, começou a demonstrar sinais de câncer. Em 1987, aos 19 anos, teve a perna direita amputada. Mas ela não parou, ela continuou a se apresentar na corda bamba com uma prótese. Essa história do Joseph Klimber, não é, cara? É que eu tava pensando. Na hora que você pensou, apareceu a legenda embaixo aqui na tela, por isso que eu falei. Foi realmente inteligência artificial, né? Apareceu escrito na sua tela. Marcelo está pensando no Joseph Klimber. Mas essa é real, né? Talvez essa foi real. Ela, com a prótese, ela se apresentou e acabou falecendo de câncer aos 28 anos, em 96. E eu vou colocar um videozinho, um pedacinho de uma entrevista a algum programa católico ou evangélico, não sei, onde ela foi entrevistada. Rapidinho, vocês vão conhecer a Angel Wallenda. The great Wallenda family. We have with us today
Angel Wallenda, married to Stephen Wallenda from that great family. And I want you just to see a little clip of Angel performing on a high wire with distinction, because she's the only person ever to perform with a fake leg, a prosthesis. And I think the clip we have is probably the first time she maneuvered the wire after her right leg was removed for cancer, and she was fitted with a prosthesis. I had a lot of health problems, and soon they diagnosed me with cancer. What's been the toughest time for you in fighting this cancer battle? Telling everybody that I can do it, even though they say I can't. I've always knew that with the Lord, anything is possible. Miracles are possible, and maybe I'll be one of them. Tá aí a Angel Wallenda, dessa entrevista em 1991, eu acho, né? Que estava no vídeo. Esse vídeo é da primeira vez que ela se apresentou com a perna prostética, né? E ela conta, né, no final, ele pergunta qual foi a parte mais difícil, e a parte mais difícil é dizer para todo mundo que ela pode fazer, né? Coisas que todo mundo falava que ela não poderia fazer mais, né? Então, essa é a história da Angel Wallenda. Mas a história da família continua, né? A família vai longe, né? Temos aí Nick Wallenda, o bisneto de Carl. Ele está nessa foto numa bicicleta no nível do 12º andar, em Newark, New Jersey, em 15 de outubro de 2008, onde ele quebra o recorde mundial de travessia na corda bamba com bicicleta. É ele que quebrou o recorde, inclusive, do bisavô dele, né, no local onde ele se acidentou, né? O Nick Wallenda começou a se apresentar em 92, aos 13 anos de idade. E ele coleciona recordes, né? Então, em agosto de 2001, ele quebrou seu primeiro recorde mundial com a mais alta pirâmide humana em uma corda bamba. Em junho de 2011, ele cruzou entre as duas torres de Porto Rico, no lugar onde o Carl, bisavô dele, tinha caído. Então, ele passou isso também. No ano seguinte, em junho de 2012, ele caminhou 600 metros na corda bamba sobre as cataratas do Niágara. Primeira pessoa no mundo a fazer isso. Em 23 de junho de 2013, ele quebrou outro recorde ao cruzar a garganta do Rio Colorado a uma altura de 500 metros. Então é um cara recordista atrás de recorde na corda bamba, seja andando, seja com bicicleta, né? Bom, a história continua. Em 2017, né, 6 anos atrás, os Wallendas estavam treinando para um novo número, uma pirâmide com 8 pessoas, né? Mas a pirâmide colapsou, vários caíram no chão, e uma das pessoas acidentadas foi Liana Wallenda. Não sei como é que se pronuncia, porque tem um J aqui, não sei se é Liana ou Liana Wallenda, eu acho que é Liana Wallenda, que é também bisneta de Carl e irmã do Nick, né? Nessa queda, Liana quebrou cada osso da face. A história não é fácil, né? E foi colocada em coma induzido. Mesmo com esse acidente, Liana retornou ativa 2 anos depois. Em 23 de junho de 2019, ela e seu irmão Nick se tornaram os primeiros acrobatas a caminhar sobre a Times Square em uma corda bamba de mais de 400 metros de comprimento, a altura de 25 andares. E aí eu tenho um vídeo da transmissão, um pedacinho dessa transmissão que eles fizeram ao vivo lá em Nova York. Cadê? Okay, here we go. Okay. Say if you can make it in New York, you can make it anywhere. Can't help but get emotional at this moment. Thank you, Lord. Thank you for this opportunity. I guess at least they're not saying fall. Yeah. I've had that happen too before. Hi. Got it. Nick, stand by. You all right? Nick, are you okay? Yep, fine. Oh, this is tight. Hold on. You're good where you're at. Hold on. You don't have to move. I'm gonna do this. What do you think, New York City? What do you think, world? Perfectly. I'm up.
Praise God. You're amazing. Yeah, baby, I hear you. Yep, I'm here. I'm here. Mr. Cook? Tá aí. Ficaram 36 minutos ali em cima. Tem o cabo de segurança, mas quando ele cruzou em cima dela, você viu que ele tirou o cabo. Teve que trocar o cabo, Passou por baixo da perna, pôs de novo. Esse é o momento tenso, né? Mas isso aí foi quando? Essa da Times Square? Times Square foi em 2017. Não, desculpa, foi em 2019. Em 2017 foi um acidente com ela, que ela quebrou todos os ossos da face, e aí em 2019 ela aparece aí nesse vídeo, já com o irmão Nick retornando à ativa, né? Você falou em algum remute aí daquele francês lá, o Philippe Petit, que atravessou as Torres Gêmeas, não falou? Não tô lembrando, não. Ou você que falou, não tô lembrado. Eu me lembro de algum comentário a gente fez, não sei se por causa do filme, que gerou um filme também daquele francês lá, chama Philippe Petit. Fui olhar aqui, que ele acabou sendo... entrou lá e foi atravessando, passou a corda, tudo, e foi atravessando, depois ele foi preso. Ele sempre era preso, né? Mas é diferente. Ele fazia sozinho essas travessias, né? Aí a família fazia aí com pirâmides e um monte de gente interagindo, tá doido. Sem equipamento de segurança. Ainda tem mais um pouquinho de história. Tem a esposa de Nick, Erendira Valenda, que também, a própria família dela já vem numa família de artistas. Aí casou com outro cara que vem também de 200 anos, né? E aí em 2017 ela se apresentou pendurada pelos dentes a partir de um helicóptero sobrevoando 100 metros acima das cataratas do Niágara, quebrando um outro recorde mundial. E aí tem uma fotinho aqui dela segura pelos dentes. Família... Cara, eu não serviria... Eu nasci na família certa, eu acho, cara. Se tivesse nascido na família ali, eu ia ser a ovelha negra, cara, que, pelo amor de Deus. Eu vou pegar água para vocês. Bom, e dia 23 de março de 2012 foi lançado um documentário em curta-metragem mostrando o início da carreira do Carl. Inclusive, esse documentário ganhou o prêmio de melhor filme no Festival Internacional de Cinema de Charleston, de 2012. E eu vou mostrar o trailer, rapidinho, desse filme. Parece ser bem bacana, mesmo se vocês puderem achar por aí. Vamos colocar o trailer, cadê? Tá aqui. Ich bin Karl und ich bin 3 Tage mit dem Zug gereist, um hierher zu kommen. Du taugst nicht zu Dur. Verzeihbar. Aber während du verlierst deinen Fokus und oben zählt jede Bewegung. Ich schaff das. Das haben die anderen Lehrlinge auch gedacht. Und sie haben mehr geübt. Sieh dir herauf! Valenda! Parece bem bacana, né? Caraca, deve ser um filmaço mesmo. Muito legal. E é isso, essa é a história. É polonês? Do Carl Valenda. É polonês o filme? Então, eu acho que é alemão. Eu não vi a nacionalidade, não. Parece alemão. Eu não entendo muito de alemão, mas parecia alemão. Deve ser bem legal mesmo, cara. Vou assistir isso daí.
ver onde está E passando. finalmente, esse aqui é uma foto, né, uma imagem do site deles. Está aqui as datas da próxima turnê. Então, olha lá, a pirâmide de 7 pessoas, então estão na ativa. Então aí os bisnetos aí do Carl Valenda se apresentando aí em turnê. É só entrar no site deles aí e... Bom, as datas são todas para Estados Unidos, né? É isso. St. Louis. Começa em St. Louis, no Missouri. Pois é. É isso aí. The Flying Valendas. Muito legal. E o filme, boa indicação também. Vou procurar. E tem um link no YouTube na descrição pro filme inteiro, né, de 1978, né, com a história daquela queda lá e da volta por cima. Muito bem. Então, tá, eu vou... O que você falou? Desculpa, cortou. Agora é a sua história. Então, eu tenho uma história, eu vou tentar ser breve aqui, porque, na verdade, a minha história, o mais legal da história são alguns vídeos que eu separei para a gente ver aqui. Vou falar sobre o ator Bruce Willis, Walter Bruce Willis, que esta semana ele está comemorando 68 anos. A gente falou dele aí, o Marcelo citou bem no dia que a família anunciou que ele estava sofrendo com uma demência, né? O Marcelão, eu lembro que ele ressaltou aí, que dia que era isso daí? Era em fevereiro, dia 17 de fevereiro, 13 de fevereiro. Umas 2 semanas, umas 3 semanas, 16 de fevereiro, a gente estava no ar aí com o Remute, e a família tinha publicado um relato que o estado dele piorou. Ele, em março de 2022, né, do ano passado, a família já tinha divulgado um diagnóstico de afasia, que é um distúrbio da fala, né? E aí, esse ano, aí, quase um ano depois, veio esse relato de que a doença progrediu para uma condição mais grave chamada demência frontotemporal, né? Era isso daí que você estava citando aí há umas 3, 4 semanas atrás, né, Marcelo? Certo, é isso mesmo. E essa semana ele fez aí 68 anos de idade, tem até um videozinho que eu vou mostrar daqui a pouco dessa festinha de aniversário, né? Mas só para falar um pouquinho da carreira desse cara aí, ele nasceu na Alemanha, ele não é americano, apesar de ter feito muito sucesso em Hollywood. Ele nasceu em Idar Oberstein, na Alemanha Ocidental, em 19 de março de 1955. Ele se tornou uma celebridade pelos papéis do John McClane, que ele fazia na franquia Duro de Matar, né, o Die Hard. Mas antes disso, o Bruce Willis ficou muito conhecido no papel do David Edson na série de TV A Gata e o Rato. Você lembra? A Gata e o Rato? Gostava desse seriado. Nos Estados Unidos chamava Moonlighting. Moonlighting era o nome da agência, né, de detetives, né? Essa era uma série que foi criada pelo Glenn Gordon Caron, ou Carron, sei lá, Glenn Gordon Caron, e foi transmitida pela ABC entre 1985 e 89. Tiveram 67 episódios. E a Gata e o Rato, né? A Gata era interpretada pela Sybil Shepherd, que o nome dela era Maddie, né, da Maddie Hayes, ou Madeline Hayes. Ela era a dona de uma agência, e o Bruce Willis, ele interpretava o papel do David Edson, né? A história é que a Maddie, ela é uma ex-modelo que ficou famosa numa campanha publicitária de um shampoo chamado Moonlighting, e aí acabou dando o nome para a agência de detetives, chamava Moonlighting, né? E ela acabou tomando um golpe financeiro ali do contador dela, e ele acabou deixando ela só com a agência Moonlighting, ele rapelou ela, e a Moonlighting era a única coisa que dava prejuízo, e ele deu um golpe nela e ela ficou com a agência. E aí ela decidiu que ela ia fechar a agência, e o David acabou convencendo ela a manter a agência aberta, para eles solucionarem um caso que estava para ser resolvido, e eles solucionaram o caso, e a Maddie acabou achando que essa podia ser uma boa saída financeira ali para a falência que ela vinha sofrendo, né? E aí, depois, cada episódio ele era uma nova investigação. Era uma série muito legal, que misturava comédia, ação, drama,
romance ali, era um romance, uma comédia romântica ali, mas era muito legal porque acabou se tornando um dos maiores clássicos de séries de detetive, apesar de ter essa coisa bastante despojada e bastante cômica, né? E aí eu separei como primeiro vídeo para a gente ver aí o tema de abertura dessa série era uma trilha gravada pelo Al Jarreau. E aí eu selecionei um pedacinho ali de 1 minuto e um pouquinho, 1 minuto e meio mais ou menos, que tem algumas cenas da série. Então, se puder soltar. Vou soltar. Essa série não é aquela que tinha aquela secretária também? Não sei se é a Senhorita Topisco, alguma coisa assim, né? Senhorita Topisco, era essa mesmo. Muito engraçada. A dubladora fazia uma vozinha muito engraçada para ela, né? E era muito legal. Tinha a Senhorita Topisco e um outro cara ali que era um auxiliar, uma coisa assim, que também eles sempre tentavam alguma coisa juntos ali, né? Então tinha umas cenas sensacionais, né? Essa Senhorita Topisco era impagável também, o personagem dela. Acho que ela aparece num pedacinho aí desses cortes aí, dessa edição de imagem. Tá, deixa eu colocar. Vamos relembrar aí a Gato e o Rato. Vamos lá. Era muito bom. Já na primeira cena, a Senhorita Topisco levando um balde na cabeça, né? Um balde na cabeça, né? Muito legal. A cara dela era muito boa, né, cara? Muito legal esse seriado, gostava bastante. Muito legal. E esse cidadão aí da tela, aí, o Bruce Willis, ele já foi vencedor de 2 prêmios Emmy, que é aquele prêmio voltado para produções de TV, né? E 1 Globo de Ouro. E olha só que sensacional, os filmes dele arrecadaram mais de 7 bilhões de dólares nas bilheterias mundiais. Ele é o 8º ator com maior bilheteria da história do cinema. Nossa. Então, os filmes lá, Água com Açúcar dele aí, tiveram uma enorme repercussão, né? E para encerrar aqui essa janela aqui, que depois eu quero falar de um outro assunto pertinente aí da vida do Bruce Willis, como a gente falou, foi aniversário dele no dia 19, no domingo, e a família divulgou um vídeo dele no YouTube. Então, é o primeiro vídeo, na verdade não foi no YouTube, foi no Instagram, é o primeiro vídeo dele depois que eles anunciaram a demência. Então, nesse vídeo aí, vocês vão ver a celebração do aniversário dele, tá participando ali a atual esposa, que é a Emma Heming, as filhas dele, que ele tem um monte de filha, né? E fala da Demi Moore, mas eu não vi a Demi Moore no vídeo. Aparece uma pessoa muito parecida com a Demi Moore ali, que inclusive vira a câmera para ela.
mas aquela lá não é a Demi Moore, aquela lá é a filha dele com a Demi Moore. Então, se alguém por acaso grávida, viu... não, né? Não é a moça grávida, não? Não. É a que depois, no finalzinho, vira o celular para ela, assim, ela aparece... Não é essa daí, não. Não é essa daí. Bom, vamos ver. Mas eu acho que... Quem é a Demi Moore? Que a Demi Moore tá grávida? É isso que você falou? Não sei. Não dá para ver direito, né? Eu não vou reconhecer. Não sei se a Demi Moore tem idade para estar grávida, né? Mas... Vamos ver aqui. Vamos ver o... Happy birthday, dear Just like that dog. Happy birthday to you. He had an interesting way of blowing out the candles, but everybody loved it. He looks great. He looks great, and as you know, anybody who's suffering with Alzheimer's or dementia right now, family. Então não é aquela que estava do lado que estava com o bolo, a esposa atual, e do outro lado parecia Demi Moore grávida. Pois é. E ele, de qualquer maneira, tá ali, faltando um dente na boca, com cachecolzão ali. Você vê que ele tem bastante dificuldade na fala, a hora que ele vai falar alguma coisa ali, né? Não dá nem para entender direito. Ele vai assoprar, ele assopra, parece que ele teve um AVC, assim, até meio que desequilibra, né? É triste ver o jeito com que o Bruce Willis está nesse momento, mas essas doenças degenerativas não são agradáveis mesmo, chega e arrebenta mesmo. Mas, virando essa página, eu trouxe aqui alguns vídeos para a gente relembrar um pouquinho dos momentos de glória do Bruce Willis, cara, e é uma coisa bastante interessante. Tem uma foto dele que ele está aí com o Keith Richards, né? Essa foto aí, ela foi tirada exatamente no dia 21 de março de 2015, no aniversário de 60 anos do ator. Então, estava ali o Bruce comemorando com o Keith Richards, e o Keith Richards falou que o Bruce é um dos melhores amigos dele. Ele faz filmes terríveis, ele sabe, mas é um ótimo gaitista. As palavras do Keith Richards. E ele se referiu ao Bruce Willis como um ótimo gaitista. E o Bruce Willis, nos intervalos ali da série que ele gravava de 85 a 89, A Gata e o Rato, ele lançou 2 álbuns também de blues e soul music que ele fazia, cantava e fazia gaita, né? Um deles chama The Return of Bruno, lançado em 87. Ele é um disco e filme documentário que tem o Bruce Willis contracenando aí. Uma série de pessoas participam desse documentário: o Ringo Starr, John Bon Jovi, vários músicos do The Band, Elton John, Joan Baez, o Crosby, Stills e Nash, Phil Collins, o Michael J. Fox também aparece no filme, o Bee Gees, o Paul Stanley, e inclusive aparece uma cena do John Lennon que não creditaram para ele, né? Mas o John Lennon também aparece no filme. E um outro disco que ele gravou é esse que está aí do lado direito, né? If It Don't Kill You, It Just Make You Stronger, que é de 89. Também é um disco onde ele canta uma música que, inclusive, está aí nos vídeos que a gente vai passar. Acho que a gente podia começar por ela, que chama Devil Woman. É uma apresentação ao vivo dessa turnê aí desse disco. Se puder, vamos dar uma olhadinha em alguns vídeos do Bruce. Vamos lá. Só um comentário antes. Essa frase, né? If it don't kill you, just makes you stronger, é uma frase meio de Nietzsche, né? E, inclusive, aparece no começo do filme Conan o Bárbaro, essa frase, uma versão dela, né? O que não te mata o torna mais forte. Te fortalece. Mas vamos lá. Como é que chama a música? Devil Woman. Vamos lá. Devil Woman.
O cara é um bluseiro do bom, hein? Só um pedacinho para deixar a galera com água na boca e dar uma olhada nos links ali. Tem uma outra que é bem legal também, que é uma apresentação que ele fez em 84, essa é bem mais antiga, ele tem bastante cabelo, inclusive, no programa do David Letterman. Então é um trechinho também dele arrebentando na gaita. Pera lá, essa daí é com o B.B. King? Não, B.B. King é a última. Então, é David Letterman em 84. Não, eu não vi essa daí, não. Eu pulei essa daqui, não vi, não. Não tenho esse aqui, então não. Normal. Então normal. A gente manda o link aí, que é uma apresentação bem legal. Na verdade, ela tem, acho que uns 7 minutos, e eu tinha botado um cortezinho de 50 segundos aí para não ocupar muito. Mas pode mandar essa dele com B.B. King e Billy Preston, que é sensacional, e ela é um pouquinho maior, ela tem mais ou menos 1 minuto e meio. Vamos lá. Maravilhosa também. Well, if I've done somebody wrong, hey, have mercy if you please. Well, I used to have a lot of money, the finest clothes in town. Bad luck and trouble overtook me. Well, to keep it down. Oh, no. Lord have mercy on me. Well, I've done somebody wrong, I've done somebody wrong, no. Lord have mercy if you please, yeah. Muito bom, hein? Legal, né, cara? Baita de um blusão, Billy Preston arregaçando, cantando, B.B. King, aquela... Nossa, cara, é espetacular, né? Pelo amor de Deus, que timaço. E eu vi os links aqui, você realmente mandou, eu que me confundi, acabei não baixando esse daí, mas o link está na descrição do vídeo. De todos esses vídeos que a gente viu hoje aqui, com exceção do trailer do filme Valenda, que não está no YouTube, ele está no IMDb, mas inclusive esse do Letterman que você falou está lá também. Legal, show de bola. É isso aí, a comemoração do aniversário de 68 do Bruce Willis, essa figuraça aí tocando um blues pra gente, amigo do Keith Richards, que não gosta dos filmes dele, mas acha que ele toca bem gaita e aí tolera. Toca bem. Isso é verdade. É isso aí. Bom, estamos chegando... E aí, finito. Né? Vamos falar do aniversariante, então, já que estamos no finzinho já, né? 6h15 da tarde. Vamos mandar abraço para os aniversariantes. Tem uma em especial aqui, Marcelão, que claro, não está mais viva, ela faleceu em 1920, que é aproveitando o gancho aqui do mês das mulheres, né? A gente vai dar um feliz aniversário aqui na data de hoje para Olive Schreiner. Eu não sei se é assim que fala o nome dela, Olive Emily Albertina Schreiner. Ela é nascida na África do Sul, na cidade de Colônia do Cabo, e ela foi uma escritora e feminista sul-africana, né? Ela escreveu o primeiro grande romance sul-africano, A História de uma Fazenda Africana, em 1883. O livro ele foi um sucesso imediato na Europa e na América do Norte, e trouxe à autora aí muitos admiradores ilustres, mesmo ela tendo publicado sob um pseudônimo, que na época a mulher não escrevia.
e não escrevia, não publicava, né? O preconceito era muito grande, principalmente em África do Sul. E depois um livro dela que também se tornou um best-seller, que chama Sonhos, ele foi exibido num filme chamado As Sufragistas, que é exatamente um filme com Meryl Streep, Carey Mulligan, Helena Bonham, o Ben Whishaw, Brandon Gleeson e Anne-Marie Duff. É um filme que fala exatamente sobre esse período aí do final do século XIX, começo do século XX, onde as mulheres no mundo inteiro pleiteavam igualdade de direito e principalmente ao sufrágio, né, ao voto, né? Então, as sufragistas vêm falando desta uma série de movimentos ao redor do mundo nesse período. O Brasil, a mulher só passou a votar, a gente falou isso em 1932, né, no governo do Getúlio, mas a Anna-Marie, a Olive Schreider, ela está ali no nosso canto direito superior ali, e é uma das aniversariantes do dia, junto com o padre Cícero. Junto com o Cícero, Padre Cício, ou Padim Cício, né? Nasceu em Crato, no Ceará, também é do dia 24 de março de 1844, faleceu em 20 de julho de 34, quase aos 90 anos já. Outro que está aí na foto todo amarrado é o Houdini, o Harry Houdini, que também é nascido no dia 24 de março de 1874, mágico, né? Um cara que tem aí uma história bastante interessante e poderia linkar facilmente ali com a história dos equilibristas que o Marcelo falou agora, né? Da família Valenda. Porque eles são contemporâneos, né? A gente está falando aqui de 1874, o Valenda ele é comecinho do século XX, não é isso? Mas tem os pais, é contemporâneo dos pais aí do Valenda, né? Do Carl. Então o Houdini também é de uma tradição circense aí. Outro que está aí na foto, também aniversariante de 24 de março, é o Steve McQueen, que era ali o apelidado de King of Cool, né? Ele era o cara que bad boy ali, que estava muito visado para substituir o James Dean, né, cara? A cara dele de garoto rebelde, né? Então tá aí o aniversariante. Esse daí faleceu também em 1980, aos 50 anos de idade, né? O Steve McQueen. E a gente tem outro aniversariante que está aí na foto, é a Nina, que é o nome artístico de Gabriele Suzanne Kerner. Ela também é de 24 de março de 1960 e ela ficou famosa, principalmente uma cantora alemã, e ela ficou famosa por ter gravado aquela música bastante famosa ali na década de 80, 99 Luftballons. Ela, a Nina. E essa letra dos Luftballons, né, dos balões vermelhos, né, eu traduzi ela para ver, e fala uma viagem assim deles fazendo um show na Alemanha Ocidental, e eles soltam um monte de balões vermelhos, e os balões vermelhos ultrapassam a fronteira, e os caras do outro lado da fronteira, lá do Muro de Berlim, acham que aquilo é alguma espécie de ataque, não sei o quê, e eles estão sendo atacados por balões vermelhos. Esse é o contexto da letra dessa música. Bacana. Outra musicista espetacular que está fazendo aniversário hoje, ela é de 24 de março de 1970, é a Sharon Corr, que está ali no detalhe à direita, embaixo, lá, com seus irmãos da banda The Corrs, né? A Sharon é a pessoa que toca violino e é a mais velha dos irmãos The Corrs, né? Lindíssima também. Outro aniversariante é o Dean Parsons, que outro dia a gente falou, ator do Big Bang Theory, está fazendo aniversário hoje também, ele é de 73. E no meio da foto ali, o Peyton Manning, que foi astro ali do Super Bowl, do futebol americano, por, não lembro aqui, mas acho que pelo menos 17 temporadas, e ele ganhou, se não me engano, uns 6 Super Bowls, né?
Outro que está de aniversário aí, claro, não tá, é póstumo, né? É o Júlio Verne, né? Jules Gabriel Verne, conhecido ocidentalmente aqui, conhecido nos países de língua latina como Júlio Verne, né? Também escritor. O Neil Aspinall, que também foi produtor dos Beatles, e essa figura lindíssima que está ali em cima, a Berta Loran, fazendo 97 anos. Então, esses são os aniversariantes. Eu vi essa semana um filme, acho que ela estreou, como é que chama? Até que a Sorte Nos Separe. Eu acho que o 2. Ela faz um papel de uma senhora portuguesa trabalhando num cassino em Las Vegas. E esse filme é engraçado, que trabalha ali, faz uma ponta, o Jerry Lewis, antes de ele falecer. Se não viu, o filme é bem bacana, com o Leandro Hassum, né? E aí o Jerry Lewis faz a ponta lá no hotel lá de Las Vegas. Aí ele fez uma ponta no filme, bem bacana. E você sabe que a Berta Loran, ela também não é brasileira, né? Ela é polonesa, nascida em Varsóvia, em 23 de março de 1926. Ela é de origem judaica e ela realmente veio para o Brasil fugindo ali do Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial. E aí acabou vindo para o Brasil, se naturalizou brasileira e tá aí, vivo até hoje, 97 anos, na maior resiliência, na maior alegria e com um legado enorme, né? Bacana, Berta Loran. É isso. Então chegamos ao fim, né? Remute 48, um ano de Remute nessa semana, né? Muito obrigado a todos que acompanham aqui assiduamente aí, sextas às 17 horas, e depois ver os cortes aí. E estamos no Spotify também, quem quiser baixar para ouvir o áudio aí, enquanto dirige nesse trânsito maluco, estamos aí também. O link está aí no YouTube. Maravilha, galera. Obrigado mais uma semana e vamos em direção ao 49º Reboot. Perfeito. Semana que vem tem o 49. Legal. É isso aí, bom final de semana, galera. Bom fim de semana. Valeu. A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau. Valeu a todos. Tchau, tchau. Obrigado.